Escolha sem escolha. Eu costumava ficar amarrado em nós mentais, tentando resolver toda a bagunça de, se não houver nenhum eu separado, então como pode haver escolha? E realmente, é apenas um desperdício de tempo, porque uma vez que é evidente que existe apenas isso, então é também evidente que tudo é encausado. Então, já não há qualquer necessidade de tentar decifrar o enigma escolha, não escolha. Ele permanece na totalidade desta realidade sempre presente. Mas até lá, eu acho que é melhor simplesmente desistir de tentar decifrar a bagunça. Você não vai descobrir isso. É apenas uma distração sem fim. Em vez disso, apenas suponha que não há escolha. Mas não fico na tentativa de descobrir isso também. Não se preocupe com grandes escolhas. Na verdade, só há uma escolha que você sempre deve fazer. E essa escolha é permanecer com a experiência direta e tentar encontrar outra coisa senão isso. No livro Eu Sou Aquilo, Nisargadatta Maharaj relatou: eu confiei em meu guru. O que ele me disse para fazer, eu fiz. Ele me disse para me concentrar no eu sou. Então eu fiz. Ele me disse que eu sou além de todas as percepções e conceitos. Eu acreditei. Eu considero esta declaração a mais sábia que me parece. Se nós pudermos ouvir e confiar neste bom conselho, então podemos estar livre da ilusão, da separação e da complicação. Permaneça com a experiência direta. Tente encontrar algo diferente disso. E quando você não puder, então você vê o que é, como ele é. Então você deixa de acreditar em qualquer coisa. Você se torna muito simples, totalmente simples. A simplicidade de ser. Vem alguma coisa aí? Alguma frase que chamou atenção? Algum sentimento? Padre, eu não Incrível que sei se... pareça, né? Essa última frase aqui, né? Essas três últimas. Você se torna muito simples, totalmente simples. A simplicidade de ser. É aí que eu acho que pega, né? O que que pega? Tá tão aqui, é tão óbvio, é tão simples, né? E de repente, né, eu me pego complicando, complicando, sabe? Dando volta e procurando, aí, opa, sabe? Aí percebe, né? Percebo. Volta para a Sim. simplicidade. Mas esse vai e vem, né? Aqui ainda é muito difícil. Isso não é seu.
Esse é o mecanismo acontecendo, e até parece que em lugares diferentes, mas é o próprio funcionamento, que é um funcionamento é, de dar coerência a esse movimento, que a gente chama de sonho, ou a gente chama de vida. A mente tem essa função de trazer coerência. Então, ela está sempre tentando encaixar nos conceitos, ou criar conceitos, né? Quando não tem, ela tenta encaixar. Vocês percebem que é o mecanismo? Só que a gente, é como se houvesse, é como não, é uma ideia só de identificação. Até isso é difícil de dizer, porque você também está inventando uma história, sabe? Para explicar. É sempre isso. Percebe que assim, a gente está sempre tentando explicar, tentando capturar de alguma forma. E agora a gente tenta capturar essa história do despertar, da iluminação. Ah, ser assim ou ser assado. Ah, e aí, qual consequência disso? Que é como ele começa o texto, né? Aí, então não tem mais eu separado, não tem mais escolha. E aí a minha vida como é que vai ficar? Você vê como é a mente tecendo aquela correnteza que vai de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e sempre, percebe, se baseando no passado, naquilo que ela já viu, naquilo que ela entende, nos conceitos que ela tem, e principalmente na visão de mundo, que é uma visão de separação, eu e o mundo. E esse mundo que é ameaçador, porque eu estou separado e eu sou pequeno, e realmente, estando separado, o mundo é ameaçador. Tendo que lidar com toda essa gama, essa variação de movimento, para o eu separado é muito pesado, não tem como dar conta, e ainda assim a gente tenta. Por isso que tanta angústia, tanto sofrimento. A tarefa da vida, a vida em si, não é para um eu separado, a vida é para a vida, em sua totalidade. Aí sim é possível suavidade, é possível paz, é possível uma tranquilidade. Esses conceitos até não são para a pessoa é muito difícil. Em vários lugares você vai ver uma fala assim: a felicidade não é desse mundo. Eu me lembrei disso da época que aqui, ó, download que fez agora, uma historinha de que foi espírita durante muitos anos. E aí os espíritos superiores vinham e diziam, né, nas instruções, olha, isso é uma terra de sofrimento, a felicidade não é desse mundo. É, nesse nível eles estão certos, porque não tem escolha mesmo, não tem escolha. E esse personagemzinho vai de roldão, vai sendo, né, vai de roldão. E uma hora tá bom, e uma hora não tá bom. E uma hora tá bom, e outra hora tá muito ruim. E outra hora tá muito bom. É montanha-russa, né? Com aquelas reviravoltas. Aí tem uma hora que faz um loop. Você fica de cabeça para baixo, completamente virado. Quem não se identifica com isso enquanto pessoa? Quem, né? Igual aquela história que a gente contou, agora me vem, da mãe que foi com o filhinho morto para o mestre e pediu para ele, mestre, dá vida para o meu filho. Não é justo isso. Me devolve meu filho. Não é justo tanto sofrimento. E aí o mestre, né, a princípio se compadeceu dela.
mas depois ele ensinou. Ele disse assim: vai de casa em casa e pergunta a cada um se eles já tiveram perdas. E aí, se você encontrar alguém que não teve nenhuma perda de nenhum tipo, aí você volta aqui e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Ela percorreu a vila inteira e não encontrou ninguém que já não tivesse sofrido uma perda, uma grande perda. Então, no budismo eles também falam assim, existe sofrimento. Eles dizem, não existe uma pessoa, mas existe sofrimento. Então, observa, sabe, observar os mecanismos é uma interessante investigação. Vai vendo que é assim, que esse movimento, seja ele qual for, ele não é uma escolha, tipo assim, ah, vou tomar um copo d'água? Vou tomar um copo d'água ou não vou tomar um copo d'água? Você vê que vem uma vontade, ela é orgânica, é um mecanismo do corpo que diz que ele está precisando se hidratar. Tem uma questão psicológica envolvida? Você está ocupado com alguma coisa e isso te distrai da sede, você não vai buscar água? Foi você que escolheu? Você não escolheu nada. E os movimentos vão acontecendo, quando vê, você nem percebe, você levantou e foi lá e pegou a água, sabe? E você acha que escolheu. Aí diz assim, esse euzinho, ele vem depois, tomando para si a autoria das coisas. Mas isso não é real, sabe? Até essa fala que acontece aqui, o silêncio que acontece aí, o movimento de vir para satsang, o movimento que faz com que você não venha para satsang, vá fazer outra coisa, ou nesse dia vem um enfado, ou vem sei lá o quê, e você faz isso ou faz aquilo e acha que escolhe. Você vê que não tem escolha? De tanto olhar para isso, pode ser que caia a ficha que não tem você, que é uma ideia, é só uma ideia que surge, como todas as outras. E isso, só isso já vale a pena os anos de satsang, entre aspas, né? Que ele chama atenção também aqui para esta atemporalidade, que é existir. Existir é atemporal. Então ele diz assim: a gente fica nesses nó mental, tentando solucionar essas questões, mas isso é um desperdício de tempo, porque a partir do momento que se torna evidente que tudo é encausado, sabe por que tudo é encausado? Porque para haver causa e efeito precisa ter tempo, e a gente não tem experiência de tempo. A gente só tem experiência de imediaticidade. A gente tem uma experiência que é atemporal, porque percebe, ciência não tem ciência, que é tudo o que há no passado, nem no futuro, que não aconteceu. Tem ciência agora, vê, é vertical assim. Então, se não tem tempo, não tem causa e efeito. É isso, embora exista uma impressão que é assim. Mas é igual, sabe, no filme, que no filme parece que tem um monte de coisa ali acontecendo e é só luz projetada, não tem nada realmente acontecendo. Você vê aí, os mestres falam isso, o ensinamento fala isso.
Não tem nada realmente acontecendo. E a mente dá assim um tipo, ah, assim, o que que você está falando? É para acontecer isso mesmo, é para bugar a mente. O ensinamento, ele é mesmo que é como uma faca que vai serrando, sabe? Serrando a corda. Às vezes lentamente, às vezes ela vem de uma vez só e corta, corta esse ciclo, né? Que parece que se repete, reafirmando o tempo inteiro a ideia de separação, a ideia de que existe eu e que existe um mundo, e que ele funciona, que existe causa e efeito, que existe escolha. E aí vem Sandra, quebra. Fala, querida. é, tá, se é só uma projeção, né? Sim. Então o sofrimento e a felicidade, né, e outras coisas, são só pensamentos. Então, o que é que você acha? São só pensamentos? Vendo aqui dessa forma, sim, Então, tem a dor, acontece, sim. tem a dor, mas com essa visão, né, que está aqui agora, seria só pensamento. A gente pode chamar também de, de interpretação. É um pensamento que tenta valorar o que está acontecendo. Em última instância, em primeira instância, é só pensamento, sim. É só pensamento, sim. Oi? A vida, ela ela simplesmente é. Vamos colocar assim? Simplesmente é. E o sofrimento ou a felicidade, a nível de pessoa, é uma narrativa sobre isso, sobre o que está acontecendo. Você quer falar, Harish? Pensei que ele queria falar. Eu queria só perguntar uma coisa, porque eu fiquei Fala. Desculpa, com. Bárbara, eu estou acompanhando aqui, estava aberto, Tá bom. eu Fala, estou acompanhando aqui. Surati. Esse último parágrafo, eu não entendi essa frase. Quando você não puder, então você vê o que é, como ele é. E se quando você não puder, ele está se referindo ao parágrafo anterior, né? Se nós pudermos ouvir e confiar neste bom conselho, então podemos estar livres da ilusão, da separação e da complicação. Permaneça com a experiência direta. Tente encontrar algo diferente. Tente encontrar algo diferente disso. E quando você não puder, então você vê o que é, como ele é. Então você deixa de acreditar em qualquer outra coisa. Você se torna muito simples, totalmente simples, a simplicidade de ser. Você quer que fale sobre Não, isso? porque eu não sei, eu não Se não consigo ficou entender claro? a lógica assim. Não, de tenta encontrar algo diferente disso. E quando você não puder, então você vê o Quando que é, você não, como ele é. quando você não encontrar algo que não seja a experiência direta, Oi, filho? quando você não encontrar algo que não seja experiência direta, Ah, tá. Tá, entendeu? entendi. A experiência, Tá, né? obrigada. Sabe o que que ele fala? Ele diz assim: tente, se você não tentar, simplesmente abandone. Então vê o que é, como ele é, numa simplicidade radical. Isso que ele está falando. Você se torna muito simples, totalmente simples, é esse abandonar a necessidade de
sentido, sabe? Para a mente não faz nenhum sentido. E às vezes é exatamente isso, eu não entendo. Não é para entender. Em última instância, não é para entender. E isso não é para qualquer um, sabe? Isso não é nem bom nem ruim. É que para algumas mentes não é suficiente. Ou pelo menos no início, sabe? É preciso que haja toda uma didática e uma. Como é que eu vou colocar assim? Que todo esse ensinamento ele esteja compilado e ele seja colocado em etapas. A gente vê muito isso no estudo das escrituras, por exemplo. E aí eles fazem a coisa assim muito pormenorizada, né? Ah, como funcionam os pensamentos, o movimento do pensamento, os hábitos, enfim. Ah, eu não vou saber citar aqui, mas é uma lista, assim, com aqueles nomes todos e tal. Fruto de, imagina-se, né? Imagina-se exatamente agora, tá? De um estudo muito, de uma observação muito criteriosa. Mas você vê como, quando a gente começa a falar dessa forma extremamente direta, nem dizer isso tem sentido. Porque para dizer isso, você tem que acessar uma história no tempo. E você tem que acreditar nela. E aí você está saindo da experiência direta. Essa é a questão. É a questão última, sabe? Quando eles dizem assim, por último, você vai ter que largar tudo, é porque a experiência direta, ela não tem passado envolvido. É isso agora. Mesmo todos esses mestres surgem só como uma memória. E eu não sei se isso existe, ou se existiu, ou se realmente eles estiveram aí durante milênios estudando os mecanismos da mente. E isso, para muitos, vai ser até ofensivo. Mas isso é o que todos eles falam no final. Quando você larga tudo, é exatamente isso, exatamente agora. E nesse instante está todo o ensinamento suficiente, porque ele é simples. É a simplicidade de existir. Sabe, esse sentido de existência, que você olha para ele e contempla, vê que ele não é localizado dentro, não tem dentro, nem tem fora. Ele é este instante. O sentido de existir é este instante. Precisa saber qual é o nome que eles dão lá na Índia, no Vedanta, ao movimento dos pensamentos? Não precisa. Brites, né? Na verdade, Vrit. Agora a gente sabe. Vrit. Precisa, para você acessar a tua experiência direta, precisa. Não é desvalorizar o conhecimento, né? Mas é que, assim, nessa abordagem direta, é verificar a simplicidade avassaladora, que agora tem vindo essa palavra agora, avassaladora da investigação na tua própria experiência, simplicidade radical, abandono total da compreensão, de ter que compreender como funciona, até porque você não é capaz. Você O não é capaz, Badrinho, diz, querido. é, cara, primeiro o seguinte, a gente, assim como a gente aqui a gente usa a ferramenta que tem, né? Sim, E a ferramenta que tem, ela é tempo e espaço. É, e essa ferramenta, tempo e espaço, não tem como dar certo. Não é compatível. Não é compatível, né? É,
E, e nessa historinha, assim, parece que é assim, né? Por isso que leva para o silêncio, porque quando fala, o- a gente ouve, assim, já há um tempo, essa questão que é simples, né? E aí a gente parece assim, não é simples, e é simples, a gente sabe que é simples, mas a mente não alcança isso. É uma simplicidade que não é da mente. A mente não é simples. Essa simplicidade está além da mente, ela é anterior à mente. Então, por isso que é incompatível. Mas, por outro lado, é visto isso. Não sei como. Aliás, eu sei como porque não é ela que está vendo, né? Ela não vê, Mas ela não essa vê. fala é uma fala dela, porque Isso. ela quer. Mas é um mecanismo que você, como em tudo mais, você não tem escolha, ele surge, ele é um mecanismo, é a própria vida, Sim, ele também é feito disso, né? sim, sim. Não, não Mas é, não o. é para não é para jogar fora e nem bad boy, Não, né? e Não você é. nem tem como, porque você não tem poder, não tem esse poder, Isso. né? Até na questão, no começo que você estava falando de angústia, de confusão, né? O que, ou de pensamento, né? Escolha. Cara, isso são surgimentos, são aparições que aparecem de a gente, e aí a gente coloca rótulo nisso, que isso chama angústia, que isso chama confusão, Sim, né? isso mesmo. É, enfim, vai dando esses nomes, pseudos nomes aí. É, e na experiência direta, cara, aí na experiência direta só é. Aí tá Hum. a simplicidade. A experiência direta é outro nome disso. Dá para dizer assim também, na experiência direta, não tem nome. Não tem nome. Sim, Então, assim, isso que você chama de sofrimento, por exemplo, o sofrimento é sempre psicológico, tá? A dor é uma coisa. Ah, quebrou o carro, vou consertar. Quebrei a perna, vou pro médico, tal. Dói ou custa caro, né? Mas a interpretação disso, e aí você vai dizer que é sofrimento ou não, é psicológica, é uma narrativa ao redor daquilo que está acontecendo, né? E aí até nem sei mais o que uma eu falo. negação, né? Ai, não sei mais. Não sei, fugiu totalmente. Estava falando sobre o É igual, sofrimento, sobre a é igual, simplicidade. cara, é Você igual quebrou no meio. é igual a Fala questão aí, toma do tua voz. sonho. É igual a questão do sonho, né? Que para essas grandes, eu para mim, sim, para essas grandes questões, o sonho como é um grande mestre, assim, né? Sim, Porque você vê pelo primeiro o seguinte, você deve ter notado assim, não há um sonho que você não está identificado, não há essa. Eu sempre penso no eu separado como né, aquela visão assim do óvulo que se parte, né, para se sim, formar a aham, criança lá, né, que vai se partindo e vai se dividindo, né? sim, Então, cara, para ver lembrei. experiência, Pode falar. então, é, no sonho, para ver essa experiência, né, tem que se sentir sujeito objeto, né, para se formar O sonho. o sonho, né? Porque você pode ver, Aham. você pode ser até outra pessoa, um pássaro, um gato, mas tem essa relação, né? Ali Será no que tem? sonho. Eu não sei se tem, hein? Tá? Hã? Não sei se tem, né? Com o gato e os bichos, não sei se tem Ah, não, essa não, eu estou situação. falando se você se imaginar no sonho como gato. Eu não estou Ah, sim, sim, não tô dizendo que os gatos têm, não sei, não sei. sim.
Mas Imagina. você percebe, querido, que mesmo isso, e mesmo os maiores ensinamentos que a gente já ouviu, são sempre interpretações. Não necessariamente eles são verdadeiros. São também interpretações. E aí a gente fala, por exemplo, né, com todo o respeito da filosofia, das tradições da Índia, mas existem outras. E às vezes elas falam de um formato de mundo diferente. E aí quem é que está certo? Quem é que está errado? São só interpretações. E isso é antes. Não, Bárbara, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é uma questão de interpretação, mas é questão assim, de perceber que, por exemplo, que isso, por exemplo, no sonho, as coisas acontecem por si só, sem nenhuma. É tudo espontâneo. Só como uma referência aqui, né? Só Sim, para se ver que sim, aqui acontece de uma mesma forma. Não como sim, interpretação, é uma questão de ver mesmo a coisa sim. surgindo espontaneamente, É, você está tá? falando sobre uma investigação, né? Olha É, como é similar, né? isso, Muito olhar como similar, esse. E até mesmo, muito. assim, quando o sonho acaba, por exemplo, você percebe, a gente não tem remorso nenhum com aquelas escolhas que aconteceram, porque não há Né? identificação, né? E você sabe que essas escolhas aconteceram por si só e não há identificação. Então ninguém tem remorso. Ninguém, é igual quando se fala de karma, né? Ninguém tipo assim, pensa, pô, tadinho do karma daquele cara do sonho. Não existe isso, isso cai por si só, né? Mas você entende? Isso é Sim. como uma investigação, não é uma questão eu não quis levar Não, assim para o não lado é, da não, a gente estava interpretação. falando de coisas diferentes, realmente. Sim. É só para É, ajudar a desconstruir essa coisa, sim. assim, né? E eu lembrei que eu estava falando, é que assim, percebe que existe uma resistência, porque tudo o que a gente faz, vamos lá, entrando no mundo da pessoinha, a maneira como a gente vive enquanto pessoa está baseado num modelo, um modelo que, né, entre aspas, a gente vive desde sempre. A gente está imerso nesse modelo. Então, as nossas relações estão baseadas nesse modelo, a nossa maneira de sobreviver enquanto pessoa no mundo está baseado nesse modelo. É um modelo materialista, que fala de um mundo externo e separado, um mundo formado por matéria, que é possível de ser dividido. É um conceito que está por baixo de tudo. E por mais que a gente diga assim, percebe aí enquanto pessoa que esse mecanismo ainda gira, porque tem uma resistência a realmente abandonar-se a um novo modelo, um modelo que desconstrói completamente, um modelo que fala que não tem matéria, que o que tem é sempre ciência. E aí, quando a gente fala que é sempre ciência, faz muito sentido essa metáfora que você trouxe do sonho, porque tudo não tem uma realidade em si, é feito disso que não tem forma. É muito diferente do modelo que nós temos, que é material, ele tem forma. A matéria você pode pegar, manipular, dividir, tentar encontrar, porque até hoje não encontraram, né? As partículas, a menor de todas, etc. e tal. E isso, esse modelo de mundo, que é baseado na tua experiência direta, e que é só ciência, desconstrói completamente tudo que você acredita e acreditou até hoje. Então, a gente está aqui dizendo que isso aí já está estabelecido, mas a gente está vivendo enquanto pessoa nesse mundo. Então, o ensinamento tenta apontar de tal forma que isso vá meio que desmanchando, sabe? Essa força, que é uma força de
de hábito. Então, tenta assim, a hora que você está se movendo nas tuas relações, perceber que isso não é exatamente assim, não é tão concreto assim, você não tem tanta escolha assim, tem um movimento, isso não tem tempo envolvido, sabe? Vai trazendo esse ensinamento para o cotidiano da pessoa, para que isso vá se desmanchando. E que até para a gente dizer isso, foi necessário a gente acessar o modelo de mundo da pessoa. Porque senão a gente não consegue dizer, o teu cotidiano, a maneira como você se relaciona, porque não tem isso. Na tua experiência direta só tem esse instante agora. E tudo é só pensamento, o restante é só pensamento. Deixa cair essa ficha. Todo mundo aqui ainda é do tempo do orelhão que tinha ficha. Deixa cair essa ficha. Que não é pouca coisa, sabe? Então, aí no final, sim, essa simplicidade radical. Perceber que tá indo tudo por si mesmo. E quando tem que, sabe, quando você acha que a pessoa tem que tomar uma decisão ou não, então vai tomar, vai fazer tudo o que tem que fazer. Não é aquilo que a gente imagina muitas vezes? Não é. E aí você pensou que, ah, eu ia fazer esse tipo de negociação aqui e tal, e não sei o que lá, e no final não aconteceu, vendi tudo, fui para a Índia morar lá na Calderna, o terror de muita gente. Eu vou começar a estudar isso aí, vou ficar maluco e vou vender tudo e vou largar as pessoas e vou morar lá no meio da floresta. Cara, se tiver que ser, será. A maioria das vezes, ao que parece, não é. A pessoa continua fazendo as mesmas coisinhas de sempre, invadindo novamente o mundo da pessoa. Sabe? Radical é assim, ó. Fica com esse sentido que está sempre lá, é o único que está sempre lá, o sentido de existir. Isso é simplicidade. Fica com o que é, como é. Fico olhando para essa frase. O que é, como é. Isso lembra queda livre.